Olá, boa noite. Eu hoje vou falar um bocadinho sobre o modelo de comunicação. Espero que esteja tudo bem convosco. Vou falar um bocadinho sobre a forma como nós comunicamos, a forma como é que nós reagimos a acontecimentos externos. O modelo de comunicação é um modelo muito usado na programação neurolinguística, em que nós temos um acontecimento externo. Aliás, eu começo por fazer uma pergunta. Todos nós já nos aconteceu alguma situação em que nos sentimos ou bem ou menos bem com uma dada situação. Portanto, há qualquer coisa que nos dizem, há qualquer coisa que provoca uma reação em nós. Com certeza já ficamos chateados quando alguém ou são injustos connosco ou algo assim do género. O modelo de comunicação explica um bocado como é que isto funciona e como é que nós reagimos a certos estímulos e que depois revelam o nosso comportamento. Numa comunicação, nós temos, primeiro e inicialmente, nós temos, portanto, um acontecimento externo. Esse acontecimento externo vai diretamente para os nossos filtros. Todos nós temos filtros. Todos nós já tivemos acontecimentos passados em que ficaram registados no nosso subconsciente e que esses filtros, normalmente, nós temos ou omitimos, ou generalizamos, ou, só um bocadinho que eu estou aqui com uma falha de rede, ok. Continuando, nós temos no nosso modelo de comunicação, há um acontecimento externo em que nós absorvemos essa informação. Depois normalmente temos a tendência de generalizar a situação, porque sempre foi assim, sempre aconteceu assim, omitimos de acordo com a nossa realidade e distorcemos de acordo com a nossa realidade. Como é que isso é realizado? É realizado de acordo com os nossos filtros. Todos nós temos filtros internos. Podem ser a linguagem que usaram connosco no passado, podem ser recordações de situações que aconteceram no passado, podem ser decisões, podem ser valores, os nossos valores internos e podem ser até atitudes que tenham tido connosco. O que acontece, eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, alguém que tenha sido injusto connosco. Por exemplo, um dos valores que eu tenho mais altos é a justiça. E o que acontece é que quando alguém é injusto, o meu comportamento muda. Mas neste caso eu já tenho recursos que sei usá-los de forma em que esse comportamento já não seja da mesma forma. Quando há alguém que sei que é injusto com alguém, há um comportamento, nós mudamos o comportamento. E esse comportamento tem a ver com uma situação que já aconteceu do passado, uma situação que ficou no nosso subconsciente, que nos dá, é um trigger, nós chamamos um trigger, que essa situação depois gera uma representação interna nossa. Epá, foram injustos comigo, eu não tolero injustiças, começam a vir aquelas vozes internas e que depois muda a nossa fisiologia. Portanto, o nosso corpo muda, ficamos tensos, ficamos nervosos, ficamos rígidos e depois isso provoca-nos um estado emocional que é de acordo com essa ativação desse nosso filtro, que depois gera o nosso comportamento. Portanto, há recursos, nós temos técnicas e temos recursos para mudar essa forma de ativação dos nossos recursos. Outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, o modelo de comunicação passa por estas fases todas, que é os acontecimentos externos, entram nos nossos filtros, são filtrados, e os nossos filtros é que comandam todo o resto. Comandam a nossa fisiologia, comandam o nosso estado emocional e depois comandam o nosso comportamento. E posso estar a falar de outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que tenha tido um acontecimento pode não ser de criança, mas algo que ficou no subconsciente, um acontecimento em que tenham gritado com ele quando era pequeno. Como é que essa pessoa vai reagir? Essa pessoa vai reagir de uma forma menos positiva. Ou seja, ela tem dentro dela um filtro, que tem a ver com nesse caso o filtro tem a ver com o timbre de voz, e automaticamente esse filtro ao ser ativado, a pessoa reage. Portanto, há um comportamento, passa pelas representações internas, altera a nossa fisiologia, o nosso estado emocional e automaticamente há um comportamento. Portanto, isto para dizer que quando nós estamos a comunicar com alguém, seja de que campo for, seja campo pessoal ou profissional, nós
temos sempre, há sempre filtros que são acionados, esses filtros internos que nós temos no nosso subconsciente. E muitas das vezes nós generalizamos as coisas porque é de acordo com o nosso mapa-mundo, de acordo com nós, conforme nós vemos a nossa realidade. Omitimos também, muitas situações de acordo com aquilo que vai de encontro à nossa realidade, ou aquilo que nós queremos que seja a nossa realidade. E também temos as distorções. Nós distorcemos muito aquilo que acontece na realidade de acordo com aquilo que nós achamos correto para nós. O que é correto para nós pode não ser correto para o outro. Portanto, isto é um processo que tem estas vertentes todas. Parece uma coisa automática, mas é uma coisa que demora algum tempo até chegar lá. Que tudo o que acontece neste acontecimento exterior passa pelos nossos filtros, os nossos filtros neurológicos, passa pelos nossos filtros que nós temos do passado, e depois isso é que gera o nosso estado emocional e o nosso comportamento. Ao nós conseguirmos identificar os nossos filtros, que filtros são ativados na nossa comunicação, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, se nós conseguirmos identificar esses filtros, o nosso comportamento muda. Porquê? Porque a nossa fisiologia vai mudar, porque nós já deixamos de ativar esses filtros. Há formas de desativar esses filtros. E como é que nós conseguimos fazer isso? Identificando-os. Ao identificar esses filtros, tudo o resto muda. A nossa fisiologia muda, o nosso estado emocional muda, as nossas representações internas mudam, as tais vozinhas internas começam a dizer lá está este a gritar, ou este está a ser injusto. Portanto, tem tudo a ver com algo que aconteceu no passado. E tudo isto consegue-se alterar. Este modelo é aplicado em toda a nossa vida. E, por exemplo, tem a ver também com atitudes que nós tínhamos tido no passado, que essas atitudes tenham-se revelado e que vêm ao de cima através do acionamento desse trigger, desses nossos filtros. Tem a ver com as decisões que nós tomamos no passado. E tudo isso se reflete numa comunicação que nós temos hoje em dia. E a linguagem que nós usamos, a linguagem que nós usamos agora, as recordações que nós temos do passado. Quantos de vocês não vos tem já acontecido que, quando estão numa comunicação com alguém, em que a vossa palavra não chega ao lado de lá, e o lado de lá, também, a palavra do outro também não consegue chegar ao vosso lado. Quantos de vocês acontece isso? Como é que nós conseguimos comunicar de uma forma eficaz, de forma que não hajam barreiras? Uma das formas é exatamente essa. Nós percebermos porque é que temos esse comportamento, porque é que nós reagimos a certo tipo de comunicação na nossa vida. E tem a ver com isso, nós conseguimos identificar os nossos filtros. Os nossos filtros são compostos por tudo isto que eu disse, linguagens, recordações, valores, os nossos valores. Todos nós somos geridos pelos nossos valores. Há valores, há pessoas que têm o valor mais alto da justiça, outros têm o amor, outros têm o altruísmo. Portanto, os valores vão mudando conforme as pessoas. E as convicções também que temos sobre nós próprios. Tudo isto, que parece pouco, é a forma, são os triggers, são os elementos que acionam os nossos comportamentos numa comunicação. Quantas vezes nós temos uma comunicação com alguém em que temos uma discussão acesa com essa pessoa e realmente nós não conseguimos baixar as guardas, a pessoa não consegue baixar as guardas. Isso acontece porque nós acionamos inconscientemente os nossos filtros. E limpando esses filtros, anulando esses filtros, ou primeiro reconhecendo esses filtros, nós conseguimos depois mudar a nossa comunicação. Torna-se uma comunicação mais fluida, torna-se uma comunicação mais empática, nós conseguimos criar empatia com a outra pessoa que estamos a comunicar, e tudo isto muda. Portanto, começa acontecimentos externos, filtros, passa para as nossas representações internas, que são as nossas vozes, a nossa fisiologia, o nosso corpo muda, ficamos tensos ou não, e depois o nosso estado emocional altera-se, e daí gera o nosso comportamento. Portanto, na comunicação passam por estes campos todos. O principal, realmente, são os filtros. Todos nós temos filtros, todos nós temos valores, todos nós temos recordações do passado. Alguém que nos fez qualquer coisa que nós não gostamos e fica registado no nosso subconsciente pelo lado menos positivo, isso mais tarde ou mais cedo vai vir ao de cima através de uma comunicação, alterando. Como é que nós conseguimos alterar? Realmente perceber qual é o filtro que está ativo. E ao percebermos, e isto tem um termo técnico
perceber, nós temos tomadas de consciência. Ao termos tomadas de consciência de realmente qual é o filtro que eu acionei aqui, qual foi o filtro que me fez acionar este trigger, qual foi o filtro que faz com que eu não consiga comunicar e passar a minha mensagem, qual é o filtro que eu acionei, o meu filtro interno, que eu acionei de forma que eu não consiga receber a mensagem do outro. Portanto, tudo isto está interligado. E esta forma, este modelo de comunicação é um modelo muito completo. Tem a ver com a nossa parte neurológica, tem a ver com a nossa parte mental, que gera o nosso comportamento. Todos nós sabemos que tudo começa num pensamento, vai para a parte emocional e depois gera-se o nosso comportamento. E tudo isto se pode conseguir metendo em prática este modelo de comunicação, ou conseguindo implementar, ou percebendo, ou ter tomadas de consciência deste modelo de comunicação, nós conseguimos realmente ter uma comunicação muito mais eficaz, temos uma comunicação muito mais assertiva e conseguimos passar a mensagem. Conseguimos passar e receber essa mensagem. Eu não sei se está aqui alguém agora aqui a acompanhar este direto. Eu estou a ver que sim, quero colocar alguma dúvida de alguns termos que eu usei aqui, das extrações, das omissões, das generalizações, dos filos todos, das linguagens, recordações, valores, os valores e convicções e as nossas próprias atitudes. Fisiologia também. Alguém tem alguma dúvida que queira colocar aqui? Vou aguardar que alguém queira perguntar alguma coisa que esteja aqui a acompanhar este direto. Ok. Vamos aguardar aqui mais um comentário. Ok, vou responder aqui uma pergunta que fizeram aqui, que tem a ver com valores. Como é que os nossos valores conseguem alterar ou acionar os nossos triggers relativamente ao nosso comportamento numa comunicação ou numa falha de comunicação? Os nossos valores são aquilo pelo que nós nos gerimos a nossa vida e identificamos. Eu dei um exemplo há bocadinho. Alguém que tenha um valor muito alto ou um valor mais alto, que seja, por exemplo, a justiça. Nós temos uma hierarquia de valores em que nos regemos durante a nossa vida toda. Essa hierarquia vai mudando consoante também a altura da nossa vida, vai alterando consoante as alterações que nós vamos ter na nossa vida. Mas pegando nesse exemplo, é alguém que tenha um valor muito elevado de justiça. Esta pessoa que tenha um elevado valor de justiça vai ser sempre uma pessoa que, quando alguém numa comunicação for injusta com ela, ou seja, injusta, quem está a receber a mensagem, quem está a passar a mensagem pode não achar injusto, mas ao achar injusto vai acionar esse trigger de injustiça. E ao acionar esse trigger de injustiça vai ter, por exemplo, um comportamento de defesa ou um comportamento de agressivo, de resposta, e nunca vai conseguir comunicar com esta pessoa. Porquê? Porque lhe tocaram num ponto crucial dos seus valores, que é a injustiça. E esse valor está lá. Esse valor está lá desde há muitos anos. Foi uma crença, foi enraizada desde pequeno, ou foi desenvolvendo pelo desenrolar da vida. Por exemplo, posso dar outro exemplo. Alguém que tenha um valor de... Agora não vou falar de valores, vou falar um bocadinho até de acontecimentos, recordações do passado. Alguém que tenha, por exemplo, eu posso até falar de mim. Eu tenho um dos valores mais altos que tem a ver com justiça também. Só que neste momento eu tenho recursos que consigo usar de forma que o meu comportamento já não seja o mesmo que seria há uns anos atrás, sem conhecimentos. Eu tenho um valor também muito... valor não, tenho uma recordação do meu subconsciente que eu não me lembro, mas que me aciona um trigger, que eu hoje em dia uso recursos para depois o meu comportamento ser diferente nesse modelo de comunicação. Se alguém falar comigo num tom de voz acima de um certo nível, é acionado algo cá dentro. Portanto, aconteceu-me qualquer coisa no passado, que eu não me lembro, pode estar no meu subconsciente, portanto, está no bolo de recordações, no meu subconsciente, e quando passa ali um timbre, um certo timbre, um nível de timbre de voz, há qualquer coisa aqui dentro um trigger qualquer que me aciona e faz com que eu fique, comece a sentir a fisiologia do corpo a mudar, comece a ficar mais tenso, comece a ficar mais ansioso, mais nervoso,
mas neste caso que eu tenho recursos e sei usá-los, o meu comportamento já não é o mesmo. Mas há uns anos atrás era. Eu reagia. Ok, ficava nervoso, ficava tenso, respondia logo à letra aquilo que me tivesse a dizer, porque a pessoa passou uma barreira do nível do timbre de voz. Hoje em dia já não me acontece isto. Portanto, há vários exemplos. Por exemplo, quando nós queremos comunicar com alguém e esse alguém não nos ouve, nós queremos passar uma mensagem importante e essa pessoa nem sequer olha para nós, não nos dá atenção. Eu posso ter tido um acontecimento no passado em que alguém, quando eu quis falar, quando eu quis comunicar, quando eu quis passar uma mensagem, seja que tipo for, houve alguém que também não escutou a minha mensagem e eu registrei isso. E registrei isso como negativo, logicamente. E quando acontece, hoje em dia, alguém que eu falo e que não ouve a voz, isto é um exemplo, isto não é meu, mas estou a dar um exemplo, que alguém que volta a fazer a mesma coisa, eu vou reagir da mesma forma. Ou seja, há este acontecimento externo, eu estou a comunicar com alguém, automaticamente passo para os meus filtros, é acionado este meu filtro desta minha recordação, automaticamente passa para as minhas representações internas, ou seja, começa aquela voz a dizer, mas esta pessoa não me está a ligar nenhuma, mas isto já me aconteceu uma vez, começa a alterar a minha fisiologia, começa a alterar, começa a ficar nervoso, começa a ficar tenso, começa a ficar mesmo com vontade de responder, não é? E o meu estado emocional muda. Quando o meu estado emocional muda, automaticamente o meu comportamento muda. E então há uma resposta, tipo, neste caso específico a pessoa vai responder, mas porquê é que não me ouves? Mas porquê é que não ouves aquilo que eu tenho para dizer? É acionado este filtro, neste caso da recordação interna, uma recordação do passado. Outro filtro também muito importante que nós temos, decisões. Nós tomamos decisões no passado que influenciam o nosso presente. Quando eu estou a tomar uma decisão, estou numa comunicação, por exemplo, a nível profissional, eu estou numa reunião em que eu tomei uma decisão parecida no passado, em que, e agora tenho que a tomar da mesma forma. Portanto, a decisão tem que ser igual. Vai-me ser acionado um filtro, este filtro interno, de uma decisão que eu tomei para trás, que eu sei que ao tomar esta decisão o meu comportamento não vai ser bom ou aquilo que vai acontecer não vai ser bom. Porque a minha representação interna começa-me a querer lembrar daquilo que aconteceu no passado, a minha fisiologia, o meu corpo, eu começo a sentir o meu corpo diferente, o meu estado emocional muda e o meu comportamento também muda. Sei lá, há N exemplos da forma como nós comunicamos, em que, isto para dizer que o modelo de comunicação atravessa estes campos todos. Acontecimento externo, os filtros, onde existem as generalizações, as omissões e as distorções feitas de acordo com o nosso modelo do mundo, altera-se para a nossa representação interna, a fisiologia e o estado emocional que gera o comportamento. Isto aplica-se em toda a comunicação, só que nós nem sequer nos apercebemos. Porquê é que nós reagimos desta forma? Porquê é que nós nos comportamos com esta pessoa quando nos estava a dizer qualquer coisa? Porquê é que eu não consigo tolerar uma série de situações em que alguém é agressivo comigo verbalmente? Há pessoas que conseguem tolerar, portanto, uma pessoa que verbalmente seja demasiado assertiva. Outras não. Isto tem tudo a ver com aquilo que nós temos nos nossos filtros, que ficam cá. Tomando consciência destes filtros, nós conseguimos mudar a nossa comunicação. Conseguimos mudar o nosso comportamento. Ao conseguirmos mudar o nosso comportamento, nós conseguimos mudar a nossa comunicação. E conseguimos chegar ao outro. Este modelo de comunicação, depois também posso falar aqui um bocadinho, muito brevemente, sobre a forma como nós conseguimos chegar com a nossa mensagem mais perto dos outros, de forma que ela seja recebida. Todos nós já tivemos situações em que a nossa mensagem não passa para o outro lado. Em programação neurolinguística, nós temos 4 tipos de sistemas de representação. Isto também tem a ver também a forma como é que nós conseguimos comunicar com o outro, de forma em que ele consiga ouvir e captar a nossa mensagem. Muitas vezes nós estamos a falar com alguém e nós notamos nitidamente que nós estamos a comunicar com essa pessoa e essa pessoa não ouve. Aliás, ouve, mas é como se diz na gíria, entra a 100 e sai a 200. Os sistemas de representação em programação neurolinguística são 4. São os visuais,
são os auditivos digitais, os auditivos tonéis e os sinestésicos. Eu vou começar pelos visuais, que o meu sistema de representação primário é o visual. O visual é uma pessoa que entra num local e a primeira coisa ou o primeiro sentido que é acionado é a visão. Eu entro num local desconhecido para mim e estou numa conversa com alguém, estou a comunicar com alguém, os meus olhos varrem tudo. Vou aos pequenos pormenores. Sou capaz de estar a falar com uma pessoa, sou capaz de estar a ver o pormenor do botão da camisa, sou capaz de estar numa sala e vou ver os pormenores todos da sala, mas isto é intrínseco, tem a ver com o meu sistema de representação, o meu sistema de representação primário, que é o visual. Depois temos outro sistema de representação, que é o sinestésico, são aquelas pessoas que sentem, que entram num local, estão numa comunicação e que são pessoas que sentem muito aquilo que se está a passar no momento. Os auditivos digitais são aquelas pessoas que são de muita análise, são as pessoas que analisam muito. Numa comunicação estão sempre a analisar e têm que perceber tudo, têm que analisar, têm que fazer, ter os dados todos, tudo completo. Os auditivos tonéis são as pessoas mais pelo som, que guiam-se mais pelo som. Isto para dizer que se nós conseguirmos, que há formas de o fazer, de eu perceber qual é o sistema de representação da pessoa com que eu estou a comunicar, eu consigo que a minha mensagem chegue muito mais rapidamente a essa pessoa e que a pessoa capte essa mensagem. Agora, se eu estou a falar num sistema de representação completamente diferente dessa pessoa, logicamente que a mensagem vai ter muito mais dificuldade de chegar do lado de lá. Por exemplo, vamos imaginar que eu sou um comprador. Eu sou um comprador que quer comprar uma casa. Ao comprar essa casa, o meu sistema de representação principal, ou primário, é o visual. Se um vendedor me quiser quiser me vender uma casa e me tiver a falar num sistema de representação completamente diferente do meu, ele vai ter garantidamente imensas dificuldades para me vender essa casa. Agora, se esse vendedor me tiver a falar no meu sistema de representação primário, que é neste caso o visual, e usar termos, que há termos específicos para os sistemas de representação, em que ele usa muito a palavra veja. Se ele me começar a puxar para aquilo que eu quero ver, puxar-me depois para ver os pormenores, para ver os remates, para ver a vista da casa, vai ser muito mais fácil esse vendedor me vender a casa. Agora, se for, como por exemplo, vou dar outro exemplo que eu estou a comprar um carro. E é um vendedor, e vamos supor que o meu sistema de representação é sinestésico, sou uma pessoa que tem que sentir. Isto tem tudo a ver com o nosso modelo de comunicação, a forma como nós comunicamos. E esse vendedor, eu sou sinestésico, portanto é o meu sistema de representação é o sinestésico, eu sinto muito, eu tenho que sentir as coisas primeiro. Se esse vendedor começar a querer vender um carro, ou tentar vender-me um carro, na comunicação comigo, a puxar-me para o design do carro, eu não vou comprar o carro. Agora, se ele começar-me a puxar para a conversa ou a comunicação, para os dados técnicos do carro, eu não me interessa os dados técnicos, eu quero é sentir. Se o vendedor começar-me a puxar para dados de insonorização do carro, o carro tem uma insonorização excelente, fantástica, ele não vai conseguir vender o carro. Agora, se ele entrar no meu sistema de representação, se ele comunicar no meu sistema de representação, que é o sinestésico, dizer assim, olha, veja o conforto, sinta o conforto deste carro, sinta, tem a ver com sentir, o meu sistema de representação, sinta o conforto deste carro, aí, garantidamente, vai ter uma taxa de sucesso muito maior para me vender o carro. Não sei se alguém está aqui em direto quer fazer alguma dúvida sobre os sistemas de representação e o modelo de comunicação que eu estive a falar. Okay, vamos aguardar que alguém queira colocar alguma dúvida dos sistemas de representação. Okay. Quando quiserem podem colocar dúvidas, que eu vou tentar responder aqui neste bocadinho, que hoje a live vai ser ligeiramente mais pequena do que a última vez. Eu não sei se perceberam esta questão dos sistemas de representação. O modelo de comunicação, só para recapitular, no modelo de comunicação nós temos triggers, nós temos algo que nos faz acionar algo dentro e que nos impossibilita de comunicar. E tem a ver com os triggers que nós temos nos nossos filtros internos. Esses filtros podem ser recordações, podem ser valores, podem ser decisões,
podem ser a linguagem que nós usamos, podem ser atitudes que nós temos no passado. Que tudo isso provoca depois uma representação interna, cá dentro, que depois altera a nossa fisiologia e a fisiologia depois altera o nosso estado emocional, que se revela no nosso comportamento. Sistemas de representação, também, para recapitular um pouco, há 4 sistemas de representação para nós conseguirmos manter uma comunicação eficaz. Visual, são as pessoas que veem logo. Os sinestésicos são as pessoas que sentem. Os auditivos digitais são as pessoas de muita análise, que têm que saber os dados todos. E, por fim, os auditivos tonais, que são as pessoas que vão pelo som. Isto para dizer que nós conseguimos ter uma comunicação muito mais assertiva, nós conseguimos chegar com a nossa mensagem do outro lado, se nós conseguimos comunicar no sistema de representação da outra pessoa. Há formas de nós conseguirmos saber o sistema de representação das outras pessoas. Há técnicas que nós usamos para saber, através de uma conversa banal, uma comunicação banal, através de uma pergunta com 4 respostas possíveis, nós conseguimos com certeza saber qual é o sistema de representação dessa pessoa. E é comunicar nesse sistema de representação. De certeza absoluta que essa mensagem chega ao outro lado, essa mensagem é absorvida, essa mensagem conseguimos passar a nossa mensagem. É isto que eu quero dizer. Uma pergunta. Ok. Acho que estou aqui com alguns problemas técnicos aqui na net. Só um bocadinho. Só um bocadinho que eu acho que... Só um bocadinho, peço desculpa. Ok, acho que está resolvido. Tive aqui um problema, um contratempo de última hora. Pronto, e o modelo de comunicação é isto. O modelo de comunicação é a forma realmente como nós comunicamos, que nem sequer damos por isso. Porque é que muitas das vezes, nós não conseguimos comunicar, porque é que muitas das vezes a nossa mensagem não chega lá de lá, porque é que muitas das vezes não é ouvida e a mensagem, e nós temos a certeza que o contexto da mensagem está todo lá e não chega lá de lá. Tem a ver com representações internas que nós temos, tem a ver com comportamentos que tivemos no passado, tem a ver com filtros, tem a ver com omissões que nós temos também, o que se ouve muito hoje em dia nas comunicações. Há muita tendência de generalizar. Eu sempre fui assim, mas eu sempre fiz desta maneira. Nós temos a tendência sempre de generalizar. E depois também temos a tendência de omitir. Omitir aquilo que é a nossa... Não no mau sentido, mas omitir o que é aquilo que nós vemos na nossa realidade. Ninguém vê a mesma realidade da mesma forma. Isto tem a ver com... Eu vou pegar outro exemplo, por exemplo, banal do futebol. Porque é que muitas das vezes há uma falta, há um jogo em que o árbitro apita falta e uma equipa acha que é e outra que não é. Isto tem a ver com representações internas. O que uma equipa pode achar, ou um jogador ou vários jogadores podem achar que é injusto, para outros acham que é justo. O nosso modelo de mundo é todo... Todos temos o nosso modelo de mundo diferente. Agora, há que compreender e tentar compreender, e é possível nós fazermos isso, colocarmos nos sapatos do outro e perceber o que é que a pessoa está a sentir, a perceber o que é que a pessoa necessita. E através do modelo de comunicação nós conseguimos chegar lá. Eu tenho aqui de exemplos até pessoais, pessoas com quem tenho trabalhado, pessoas que começaram a usar este modelo de comunicação e começaram a ter tomadas de consciência realmente o porquê que chegava a uma altura em que não conseguiam comunicar mais. O porquê começaram a perceber que chegava a uma altura que começavam a ficar ansiosas. O porquê começaram a perceber que numa comunicação em que tinham que falar em público ou ter uma comunicação mais assertiva, começavam a ficar nervosos e ansiosos. Através deste modelo de comunicação, essas pessoas começaram a perceber qual era o filtro que era ativado. E então, ao ter consciência de que filtro é que é ativado, automaticamente, depois logicamente depois há um trabalho a fazer, mas automaticamente com a consciência do que filtros é que são acionados, a comunicação muda. E a comunicação muda porquê? Porque o comportamento muda. Então, a pessoa já deixa de sentir esse nervosismo, deixa de sentir essa ansiedade,
deixa de se sentir injusto numa comunicação quando estamos a ser injustos connosco, porque quem está a ser injusto connosco, por vezes, pode não estar a ser no mau sentido, e nós achamos que sim. Porquê? Está a tocar num valor nosso muito alto, que é a justiça. Portanto, tudo isto se consegue alterar de uma forma muito prática, de uma forma muito eficaz, usando este modelo de comunicação. Parece um bocado complicado, mas não é, uma coisa bastante simples, porque começando a usar, nós começamos, essas tomadas de consciência que nós vamos tendo, depois já saem automaticamente. É como tudo na vida, conforme que nós vamos repetindo, vai ficando no nosso subconsciente e as coisas passam a ser automáticas. Pronto, e o modelo de comunicação é um bocado isto. Passa desde os acontecimentos externos até chegar ao comportamento. É uma coisa simples, parece complicado, mas não é. É uma coisa extremamente simples. E as tomadas de consciência realmente mudam, identificando os filtros, mudam a forma como nós comunicamos, o nosso comportamento, em qualquer tipo de comunicação. Ok? Bom, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu hoje, conforme disse, o live hoje ia ser um bocadinho mais curto. Mas eu não sei se alguém quer colocar alguma dúvida relativamente a este modelo de comunicação e aos sistemas de representação que nós temos. Vou esperar que alguém coloque aqui alguma dúvida. Se ninguém tem dúvidas, hoje vou-me despedir de vocês. Não sei, o António, não sei se tem alguma pergunta a fazer. Bom, visto que ninguém tem dúvidas, eu penso que expliquei da melhor forma, tento passar o conhecimento da forma mais prática e que seja mais fácil realmente de se compreender, que acho que é assim, porque de outra forma também não valeria a pena estar aqui a fazer as lives. É passar conhecimento, partilhar conhecimento de uma forma mais prática que nós consigamos usar no nosso dia-a-dia. Se alguém tiver alguma dúvida como usar isto, ok, o António diz para já não. Se alguém tiver alguma dúvida como é que usar de uma forma eficaz, como é que eu consigo, por exemplo, identificar os sistemas de representação de alguém que estou a comunicar, alguma dúvida, alguém pode colocar e eu respondo. Portanto, eu vou só, última vez, muito rapidamente, só recapitular novamente. Sistemas de representação, forma como nós comunicamos, temos um sistema primário, somos ou visuais, auditivos digitais, auditivos tonais ou sinestésicos. Visuais são aquelas pessoas que comunicam muito com o olhar, que é o meu caso. Sinestésicos são pessoas que sentem muito na comunicação. Auditivos digitais são analíticos, são pessoas que analisam muito. Os auditivos tonais são as pessoas que vão pelo som. Modelo de comunicação, temos o acontecimento externo, que é sempre acionado, passam pelos nossos filtros, é acionado um trigger dos nossos filtros que gera depois o nosso comportamento. Mas antes de chegar ao comportamento, gera uma representação interna em que depois a nossa fisiologia muda e a nossa fisiologia fica mais tensa, fica mais nervosa, mais ansiosa e altera o nosso estado emocional. Ao alterar o nosso estado emocional, o nosso comportamento vem para o exterior de uma forma quase automática, não é? Como é que nós conseguimos alterar o nosso comportamento numa comunicação em que normalmente temos sempre um entrave? Identificar os nossos filtros, qual é o trigger que é acionado nesta comunicação, através de uma tomada de consciência, ok? Que é muito fácil, parece uma coisa muito complicada, mas não é. Bom, vou-me despedir. Se ninguém tem mais dúvidas, se ninguém tem mais alguma dúvida, seria bom até debatermos um bocadinho, porque normalmente estes temas são temas muito específicos e são temas técnicos, mas que na realidade não são muito simples. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou-me despedir. Vou só aguardar se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida que tenha destes dois temas que nós falámos hoje. Modelo de comunicação, sistemas de representação. Ok? Pronto, então resta-me despedir, não há dúvidas, ninguém quer fazer nenhuma pergunta, resta-me despedir. Quinta-feira, estarei novamente com outro tema aqui, a fazer uma live. Espero que partilhem as vossas dúvidas, porque acho que é sempre bom nós realmente partilharmos as nossas dúvidas e esclarecê-las, de forma que nós consigamos ser
melhorar e sermos um bocadinho melhores do que aquilo que nós somos, como pessoas, como seres humanos, e é para isso que eu trabalho. Ajudar as pessoas a serem melhores, tirar o melhor delas próprias e serem melhores seres humanos. Portanto, em princípio, quinta-feira, mais ou menos por volta desta hora, ou entre as 9 e as 9h30, mas depois aí partilhar um post no Facebook. Estarei novamente aqui presente para uma live, partilhar os meus conhecimentos e lancem as vossas dúvidas, está bem? Obrigado e até já, está bem? Ok.